Bom dia, estamos com o ensino médio integrado da Escola Emílio Macedo Gomes de Linhares, Espírito Santo. Nessa pequena videoaula eu vou ensinar a vocês, alunos, a como construir uma máquina virtual, ou seja, colocar um computador dentro de outro computador logicamente. Eu vou estar utilizando o software chamado Virtual PC, ou Virtual PC não, vou estar utilizando o VirtualBox com vocês, certo? Vocês podem encontrar a versão mais atualizada desse software, mas vamos lá. O primeiro processo é simples, a instalação do programa, você dê 2 cliques. Como ele já está instalado aqui no meu computador, ele vai reparar adiante. No caso de vocês, o que vocês vão fazer? Instalou, avançou, finalizou. Pronto, está instalado. Só isso. Ao instalar o seu Virtual PC, eu quero que vocês configurem uma máquina, como se estivesse comprando um computador novo, porém sem um sistema operacional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir esse VirtualBox e ao abrir, eu já tenho uma máquina pré-configurada aqui, vou criar uma nova máquina. Vou clicar em novo. Aqui eu vou escrever o nome da máquina. Vou colocar aqui, ó, Windows ou Linux, fica a critério de vocês. Windows 64 bits. Certo? Você coloca aqui o Windows 7, 64. Avança. Memória. Aqui é interessante. Vocês têm que fazer uma seguinte reflexão. Aqui ele está pegando 8.192 megabytes. Isso significa o quê? Que no meu notebook, em memória RAM física, eu tenho 8 GB de memória RAM. Portanto, eu tenho que compartilhar a minha memória de acordo com a minha limitação do meu hardware. Se você tem uma máquina com 2 GB, o que vai acontecer? Tendo essa máquina com 2 GB, o que vai acontecer? Você tem que configurar o suficiente para que a sua máquina local trabalhe, e a virtual também trabalhe. Então, nesse caso, como eu tenho 8 GB, eu vou colocar aqui, vou colocar 2 GB de memória RAM. Coloquei 2 GB de memória RAM, avancei. Agora me dá a seguinte opção: não acrescentar um disco virtual, criar um disco virtual agora, utilizar um disco virtual já existente. Como se tratar de uma máquina nova, vamos colocar um disco novo. Ao clicar no disco novo, vocês devem selecionar a seguinte opção: Virtual Hard Disk. Ao selecionar Virtual Hard Disk, você avança. Aí tem duas opções: dinamicamente alocado e tamanho fixo. Eu vou colocar a opção de dinamicamente alocado, e aqui eu vou configurar o meu disco rígido virtual, certo? Que está inicialmente com 25 GB, vou colocar aqui 100 GB e vou criar. Nisso que eu crio, é adicionado uma máquina aqui, e quando eu aperto o iniciar, essa máquina ela é ligada. Só que antes de ligar, ela me pergunta: você deseja adicionar algum CD a essa máquina? Eu vou cancelar aqui esse processo e vou fechar a máquina aqui. Eu vou mostrar como que você adiciona um CD a essa máquina. Seleciona essa opção, marca a máquina, vem em configurações. Ao clicar em configurações, vocês vão vir aqui em armazenamento. Em armazenamento, tem as opções aqui, ó: adicionar um dispositivo ou adicionar um disco rígido. Eu vou adicionar um dispositivo. Dispositivo não, perdão. Eu vou clicar aqui e vou vir aqui, ó: adicionar uma mídia. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Ao selecionar nesse vazio, eu estou no esse controlador de IDE é como se fosse meu drive de CD virtual. Então, nesse drive de CD virtual, eu vou clicar aqui nesse símbolo CD
ele vai me perguntar aonde se encontra o CD virtual. Você pode usar tanto um CD físico como um CD virtual no formato de ISO. No caso de vocês, eu quero que vocês façam um trabalho usando o CD virtual. Vocês vão selecionar. Selecionar o quê? Vocês vão no pendrive de vocês, de preferência vocês copiem um arquivo do pendrive, o ISO do pendrive, para o computador de vocês. Vocês vão no local que você copiou o arquivo e selecionam o Hirings Boot. Ao selecionar, você pressiona OK. Então o que eu fiz? Eu simplesmente abri meu drive de CD e coloquei um CD, só que virtual. Agora eu tenho que configurar o boot. Eu volto aqui em Sistema e coloco a opção aqui, ó. Seleciono o CD e avanço. O que eu fiz? Coloquei o primeiro boot. Só recapitulando, boot é o inicializador do sistema operacional, da placa-mãe, perdão. Então esse inicializador, toda placa-mãe possui esse inicializador, esse boot. Então simplesmente estou falando que, ao ligar o computador, o primeiro dispositivo a se conectar é o drive de CD. Feito isso, ok. O que eu faço agora? Inicio a máquina. Ao iniciar a máquina, automaticamente ele já carregou o CD. Agora já estou usando o CD. E com isso, eu finalizo essa videoaula.